Graça e paz, queridos irmãos. Deus abençoe de maneira grandiosa a vida de cada pessoa que acompanhará essa mensagem. Eu queria compartilhar algo da parte de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 25, dos versículos 3 em diante, aqueles que eu for citando. Jeremias 25, a partir do verso 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada eu a tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada vos enviou o Senhor todos os seus demais servos, profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam eles: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, da maldade das suas ações, maldade dos seus pecados, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses, para os servirdes, para o adorardes, nem provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, pois não vos farei mal algum. Todavia não me destes ouvido, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com as suas obras, as obras das vossas mãos para o vosso próprio mal. Versículo 15. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão esse cálice do vinho do meu furor e darás a beber a todas as nações as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Recebi, pois, o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações a qual o Senhor me tinha enviado. Versículo 29. Pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e vós, os demais, ficareis todos impunes? Não, de forma nenhuma ficarão impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 32. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem serão recolhidos, nem serão sepultados, mas serão como esterco sobre a face da terra. Amém? Glória ao Senhor pela sua palavra. Uma palavra não muito confortável para se dizer amém, mas é a palavra do Senhor. E como palavra do Senhor é a verdade. E nós precisamos entender como seres humanos, como homens, que não podemos escolher de Deus apenas palavras que nos alegram, que nos confortam ou que alimentam o nosso ego. Todas as palavras do Senhor são verdade e têm um ensinamento divino para os nossos corações. O cenário bíblico que acabamos de ler é um cenário de profunda tristeza, angústia, tribulação, sofrimento, que o Senhor anunciara naquele instante por meio do seu profeta Jeremias, mas o início de como Jeremias fala ao povo é exatamente trazendo-os à recordação daquilo que durante 23 anos, só ele, fora os demais profetas, servos do Senhor, tinha anunciado ao povo de Israel dia após dia, a começar pela madrugada, falando as palavras do Senhor, que de Deus era anunciada àqueles homens que se arrependessem, que se convertessem dos seus maus caminhos, das obras das suas mãos, que eram abominação para Deus, porque o Senhor não tinha nenhum propósito em fazer mal àquela nação, de maneira nenhuma. O desejo do Senhor é abençoar a todos, de maneira que possam viver e experimentar as maravilhas divinas. Mas com o pecado não é possível. Com a transgressão, com a abominação, não é possível. Com a ignorância do conhecimento e da obediência da palavra do Senhor, é impossível. E era essa mensagem que todos os profetas anunciavam diuturnamente ao povo de Israel, ao povo de Judá, a todas as nações, para que se arrependessem dos seus maus caminhos. Mas sequer deram ouvidos.
mas sequer olharam com importância para a mensagem dos profetas. E agora Jeremias voltava novamente ao povo, não com uma mensagem de arrependimento, não com a mensagem de exortação da qual anteriormente fazia, mas a mensagem de Jeremias nesse momento era trazer ao povo uma dura e triste notícia, que o Senhor se levantava contra aquela nação, contra o mundo antigo daquela época, para trazer juízo, para trazer justiça, por causa dos seus pecados, por causa das suas abominações, muito mais ainda por causa da sua ignorância, da sua dureza de coração em ouvir a palavra do Senhor que por meio dos profetas eram constantemente anunciadas. O Senhor anuncia naquele momento a terrível consequência de Jerusalém, do povo de Judá, com os seus 70 anos de exílio sob domínio babilônico. Não somente eles, não somente a nação do povo de Deus, mas todo o mundo antigo daquela época, desde os mais próximos até os mais longes, desde os pequenos até os mais poderosos, iriam experimentar o cálice da ira divina e da justiça do Senhor, porque eles também pecavam contra o Senhor, porque eles também intentavam contra a justiça divina, contra o povo de Deus. O povo do Senhor era aquele que mais pesava a responsabilidade, porque conheciam aquilo que de Deus era anunciado e continuavam com a sua transgressão. Pois bem, a partir do verso 15, o profeta usa uma conotação, trazendo aqui o símbolo do cálice de vinho, que seria a representação do cálice da ira do Senhor, que seria derramado sobre aquelas nações, sobre aquele povo, por causa dos seus pecados. O Senhor disse: olha, você vai tomar esse cálice, você vai receber esse cálice e vai levar a todas as nações da qual eu te enviar, para que eles bebam, estremeçam e enlouqueçam perante o meu poder, perante o meu juízo. Isso mostra a terrível expectativa daquilo que estaria por vir, porque o Senhor abateria todas as nações e deixaria em ruína todos os povos daquela situação por causa de todo o seu pecado, por causa da ignorância, da resistência, da dureza de coração. E o Senhor se manifesta em todas as gerações, o Senhor se manifesta em todos os tempos, em todas as realidades contemporâneas, com a sua justiça, com o seu poder, com o seu juízo, porque o Senhor é Deus de eternidade em eternidade. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não há nada que possa ofuscar todos os acontecimentos, todas as realidades dos olhos do Senhor. E Deus, Ele é fiel, é soberano e é justo em todas as coisas para manifestar a sua glória e o seu poder. Ele continua a dizer que começaria pelo seu povo, começaria por Israel. Ele traria o castigo à sua nação primeiramente, porque eram eles que primeiramente deveriam obedecer, que deveriam tornar conhecido a justiça, as maravilhas do Senhor. Mas aí Jeremias também faz uma pergunta aos demais: e vós outros? E os demais ficarão impunes diante de todo o pecado, transgressão, idolatria, abominação que cometem? Não, certamente não ficarão impunes, porque de nação em nação irá o mal que eu permitirei. O mal passará de nação a nação, ninguém ficará impune, todos os moradores da terra experimentariam a espada do Senhor, que manifestaria a sua justiça e o seu juízo. Certamente que esta palavra era anunciada por cerca do ano 606 a.C., mas a sua verdade, mas o seu propósito divino continua eternamente. A verdade do Senhor dura para todas as gerações, de eternidade a eternidade. E o Senhor tem algo a falar aos nossos corações nesse momento. O Senhor diria que naquele momento o mal passaria de nação para nação. Aqueles que o Senhor desse
a morrer, aqueles que ele entregasse à morte, todos iriam de uma face, de uma extremidade à outra da terra, ser notório o que o Senhor iria fazer em sinônimo da sua justiça e do seu juízo que os homens iriam experimentar. No verso 28, que nós não lemos, ele dizia: se alguém recusar receber o cálice das mãos do Senhor, diga a eles que certamente irão de beber. Ou seja, não existe nenhum poder, não existe nenhuma autoridade abaixo dos céus que possa resistir àquilo que o Senhor deu permitir. Essa expressão mostra a impotência, mostra a insignificância de todo e qualquer poder, seja ele financeiro, político, social. Não existe ninguém que possa suster-se diante do Senhor se não for pela sua misericórdia. E o que nós temos a ver aqui, que aconteceu naquele tempo, porque o Senhor não fala diretamente a nós, o Senhor falou primeiramente àquela nação, àquele povo, mas em segunda instância há uma mensagem para nós sim. Há algo que o Senhor deseja falar da parte da sua palavra para os nossos corações. E a pergunta é: o que essa mensagem tem em comum com os nossos dias? O que essa mensagem tem em comum com a nossa realidade? Nós sabemos que os tempos são diferentes, nós sabemos que o cenário geográfico é diferente, mas o contexto é o mesmo. O contexto é o mesmo, não mudou nada. A primeira coisa que nós percebemos aqui, que aconteceu naquela época, é o mesmo que acontece conosco hoje. De um lado temos um Deus tremendo, poderoso, soberano, que é amor, que é misericórdia, mas que também é justiça. Nós vemos aqui um Deus que durante décadas usou seus homens, seus servos, seus profetas para anunciar a sua verdade, a sua misericórdia, o seu amor, todos os dias, a fim de que aquele povo não sofresse dano algum, a fim de que aquele povo não viesse transgredir a vontade do Senhor, mas pelo contrário, o Senhor fez promessas, inúmeras promessas, e o Senhor foi fiel para cumprir as suas promessas como é até hoje. E aqueles homens em nada puderam perceber a grandeza da misericórdia do Senhor. Pelo contrário, continuavam pecando, continuavam transgredindo a vontade de Deus. De um outro, nós temos o contexto dessa humanidade. Desta humanidade que jaz no pecado, uma humanidade caída, que tende a pecar, e que o Senhor sempre irá dar uma oportunidade para que nós possamos se achegar a Ele. Da mesma forma, esse mesmo Deus, hoje, oferece as mesmas oportunidades. Quando Jeremias disse que só Ele falou por 23 anos àquela nação e eles não se arrependeram, o que poderíamos dizer de nós? O que poderíamos dizer da nossa geração? Porque pelo menos a partir de Cristo, inúmeros por gerações e gerações, homens de Deus foram e são usados para pregar a mensagem do Senhor de arrependimento, de salvação, mas que o povo, por outro lado, permanece no mesmo comportamento. Se aquele povo teve um juízo momentâneo, contemporâneo da sua realidade, do seu pecado, por 70 anos de confinamento, de exílio babilônico, que todas as nações foram abatidas, ficaram em ruína, para que pudessem ver a grandeza e o poder do Senhor. O que nós iremos pensar da nossa nação? O que nós iremos pensar da nossa geração a contexto mundial? Pois nós vemos hoje as mesmas situações. Vemos hoje que um mal nos assola. Vemos hoje que este mal passa de geração a geração. Vemos milhares e milhares de mortos. Vemos a aflição, a angústia, a tristeza estampada no rosto de todas as pessoas por não saber como vai suceder tudo isso. Vemos que por parte de boa parte dos homens principais e principalmente os maiorais estão preocupados como vai ficar o cenário político, como vai ficar a economia,
como vai ficar uma série de coisas com respeito aos seus interesses próprios, da mesma forma que se comportava o povo naquela época. Porque não davam ouvido ao Senhor, porque eles pareciam ter outras coisas interessantes. Mas o que o Senhor chama a nossa atenção nesse momento é para pensarmos sobre que mensagem o Senhor tem a nos dizer quando Ele permite situações como essa ao mundo. Não somente a nós, mas ao mundo. E saiba que a mensagem do Senhor é tão enfática para nós hoje quanto foi naquele período, naquela realidade. Nós vemos que não há poder, não há autoridade, não há nação tão poderosa que possa suster-se diante do manifestar do poder de Deus. Isto está claramente estampado diante dos nossos olhos. Não há poder, não há economia tão autossustentável que possa suster-se diante da ira do Senhor quando Ele assim se manifesta. A mensagem do Senhor traz um reconhecimento mundial para que possamos nos voltar, porque a mensagem é a mesma. Arrependei-vos, convertei-vos agora. Convertei-vos agora. É isso que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Nós vemos que o Senhor trouxe essa mensagem para que o povo pudesse reconhecer o seu pecado e a sua maldade. E aí Ele disse que esta mensagem teria uma dupla direção para o seu povo e para todas as nações. Assim também o é para nós. Perceba que a partir dos versículos 34 em diante, o Senhor traz uma mensagem para os líderes, para os pastores. Ele disse, clamai, humilhem-se na cinza, clamem, voltem-se para o Senhor, porque todo o povo está inserido nessa manifestação de justiça e de juízo. Clame. Nós vemos que essa mensagem também é para a igreja, porque a igreja contemporânea, a igreja da nossa geração, dos últimos dias, não tem vivido, não tem cumprido o seu papel como o Senhor espera que cumpramos. A mensagem é para todas as demais nações, quando Ele diz assim, e vocês e os demais ficaram impunes? Não, não ficarão impunes. Os ímpios, os pecadores, certamente irão sofrer por causa de tanta transgressão, de tanto pecado, de tanta abominação que cometem por ignorar a vontade e a verdade do Senhor. Nesses dias, há quem ignore que todos esses fatos acontecem pela permissão do Senhor. Há quem vai ignorar essa mensagem, porque ignoraram a do profeta Jeremias intentando a sua morte. Mas o Senhor não está falando apenas de coisas ruins para nós, ainda que elas aconteçam e estejam acontecendo. O que o Senhor quer falar é que o propósito dele maravilhoso, de salvação, de perdão, a sua misericórdia ainda está estampada em todo o universo diante dos nossos olhos. E a mensagem do Senhor é a mesma: convertam-se agora, acheguem-se agora, voltem-se para o Senhor, coloquem diante dele as suas vidas, abandonem seus maus caminhos, abandonem seus pecados. Nós não podemos trazer outra palavra de conforto nesse momento para todos os homens, senão essa de se voltar para o Senhor. Nós não podemos ofuscar a realidade de que os dias são maus, de que há um sofrimento generalizado em todo o mundo por conta dessas situações, mas a única esperança é o Senhor. Antes de executar todos aqueles intentos que o Senhor mandou que Jeremias dissesse no capítulo 26, depois você confere na sua Bíblia, ele vai dizer, assim diz o Senhor, antes disso, coloca-te nos átrios do templo, reúne novamente todo o povo e fala para eles, entendeu? Do que o Senhor repete nesse momento. Quem sabe eles possam ouvir, se converter dos seus maus caminhos, da sua maldade, dos seus pecados, e assim eu não irei fazer o que está a caminho. Assim não irei colocá-los a tamanha situação. Mas o povo ainda assim não ouviu. Mas o povo ainda assim não se arrependeu. Mas o povo ainda assim foi intentar, entendeu? Provocar, ameaçar Jeremias de morte por causa da sua mensagem. Que ele disse, essa profecia não é para nós. Nós faremos de tudo para que isso não suceda a nós.
Como que você traz uma mensagem da parte de Deus com um tom tão estarrecedor como esse? Mas esta era a mensagem do Senhor. E eles não se arrependeram. A mensagem que o Senhor traz para nós é essa. A porta ainda está aberta. Ainda temos a oportunidade de rever os nossos conceitos, de trazer para nós a sensibilidade e o desejo de entregar as nossas vidas ao Senhor verdadeiramente, assim como foi a mensagem que trouxemos anteriormente, que o Senhor procura pessoas, tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é uma verdade fora disso que nós estamos falando, é a mesma coisa, é o mesmo sinônimo, o mesmo sentido. O Senhor quer que nós nos apresentemos a Ele com uma verdadeira e legítima adoração. O Senhor quer que não sejamos apenas religiosos, pois os religiosos também irão sofrer um dano terrível. O Senhor quer que nós o conheçamos, que nós desejamos obedecê-lo. Tenha certeza, esta mensagem ela é da parte do Senhor, nada mais, nada além do que isso. Isso vai passar como naquele tempo passou. Isso ainda não é o fim, mas é um dos sinais de que o fim está próximo. Esta mensagem ela tem um valor divino legítimo, tanto para aquela época quanto para os nossos dias hoje. E nós temos muito a refletir com essa realidade. A mensagem do Senhor não é para que fiquemos assustados, não, ainda que o cenário seja de desolação, mas sejamos esperançosos e saber que esta esperança não vem de nenhum outro senão do Senhor. Não vem de nenhum outro senão do nosso Deus. Converta-se do seu pecado, dos seus maus caminhos. Arrependa-se, coloque sua vida diante do Senhor. Quando eu digo para você converter-se, não é para você aderir, ser adepto de nenhuma denominação religiosa, não, mas é arrepender seus pecados e decidir andar conforme a vontade do Senhor. É a única esperança que temos. Que esta mensagem venha ficar em seus corações. Que nós mantenhamos a alegria, a paz e a esperança de que o Senhor é conosco, mas que a mensagem que o Senhor traz para nós é esta. Uma mensagem de reflexão, de reconciliação, de arrependimento, para que todos os homens venham se converter da sua maldade, do seu pecado, sabendo que o Senhor manifesta a sua justiça e o seu juízo sobre todos os homens, sobre toda a humanidade, e só estará seguro aqueles que estiverem no Senhor. Fica com Deus, que Deus te abençoe e o Senhor possa te dar um dia abençoado. Em nome de Jesus.